Pedimos também pelo ministério da palavra, que o Espírito Santo do Senhor venha falar ao nosso coração, aquilo que precisamos, aquilo que devemos ouvir, aquilo que devemos pôr em prática em nossas vidas pela Tua graça. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, mais uma vez, a todos presentes. Hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês de uma palavra que eu intitulei aqui como Derrubando as Portas do Inferno. Tá? E existe uma coisa assim, cada um tem sua característica, né? Particular, a mesma coisa, cada um tem sua personalidade, né? Eu sou uma pessoa de exatas, certo? Eu não sou de humanas. Então, para mim, a facilidade não é... Eu não tenho facilidade em decorar, a arte, para mim, já é mais difícil, é complicadíssimo, e decorar as coisas também é muito complicado. E minha facilidade é mais raciocínio, cada um tem um jeito, né? Tem gente já em humanas, nada de braçada, né? Eu sou péssimo, né? E, assim, nessa vida toda minha aí, se isso for fortalecendo pelas decisões que eu escolhi, que eu tive, né? Que a decisão de fazer parte de eletrônica, colégio técnico, eletrônica, depois engenharia. Para mim, sempre foi fácil, porque, por exemplo, na faculdade, eu recebia a prova com as questões, uma folha para responder e uma folha de fórmula. Todas as fórmulas que eu precisava usar estavam na folha. Então, nunca precisei decorar nada. Então, para mim, eu passei na faculdade tranquilo. E depois, quando eu saí dessa fase de estudos, né, que eu escolhi exatas, né, eu comecei a trabalhar e isso foi fortalecendo na minha vida, cada vez mais. E essa área aí, eu entrei na área de telecomunicações, trabalhei bastante tempo em algumas empresas de telecomunicações, trabalhei bastante no projeto da Claro, né? E eu acabei tendo que fortalecer mais essa característica minha ainda, porque as coisas aconteciam, chegavam para mim para serem feitas. O que eu fazia? Você tem uma semana para resolver esse problema, tá? Tá, beleza. Eu tinha lá umas 100 pessoas que respondiam para mim, na hierarquia da empresa lá. Eu era responsável pelo Brasil todo na Claro, né? E aí eu já tinha uma semana e eu resolvia no mesmo dia. Mesmo dia. Por quê? Podia não entregar o trabalho. Podia não entregar, porque eu tinha uma semana, mas eu fazia no mesmo dia. Porque eu dependia de informações de várias pessoas, podia depender de informações do próprio cliente, podia ter situações em que, se eu deixasse para fazer no último dia, eu não ia receber, e eu ia atrasar. Então, essa é uma outra característica que foi fortalecida na minha vida, foi desenvolver as coisas rapidamente. Então, eu sou imediatista, por causa da característica minha. Eu tenho que agir rápido, eu não posso ficar pensando. Eu tenho que pensar... A Carmen que sofre barbaridade comigo, porque eu penso 300 coisas na hora de fazer alguma coisa, porque 300 possibilidades de dar certo, de dar errado e tudo mais, entendeu? E aí, o que isso fez comigo? Fez com que eu, na igreja, no reino, quisesse resolver as coisas rapidamente também. Então, isso para mim é difícil, porque chega na minha mão, faz isso, pô. Só que às vezes não é bem assim, né? O Senhor fala conosco de forma diferente, cada um. Tem gente que já... Temos que resolver esse problema. Então, peraí, vamos orar, vamos ver o que vai acontecer. Eu já quero sair resolvendo. Então, sempre Deus dá para mim uma vida de provação em cima da fé. Olha, gente, é aquele negócio. Você tem um problema que aconteceu, você tem uma resposta
da palavra, através de uma revelação, de um rema, alguma coisa. Você tem já como vai acontecer no final, porque Deus mostra para você pela palavra isso, e você tem que aguardar acontecer. Ah, isso dói, hein? Aguardar acontecer. A visão de fé e esperança, confiança. Você não pode fazer nada. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso me força, às vezes, a entender, e eu tenho que estudar as coisas, entender o que eu sou em Cristo. Tentar entender o que eu sou em Cristo. Ficar pensando o que eu sou em Cristo, né? E tem uma passagem que me tocou bastante, esses tempos que eu estava passando, estava lendo, que é Mateus 16, 18, que fala assim, ó. Se vocês quiserem abrir, fiquem à vontade, mas eu vou falar para vocês aqui. Aliás, deixa aberto aí em Mateus 16, 18, e depois eu vou falando, o resto dos versículos não precisa abrir, não. Essa passagem de Mateus aqui, 16, é aquela passagem que Jesus chama os discípulos e fala assim para eles, olha, pessoal, o que eles... não os discípulos, mas o que as pessoas estão falando por aí que eu sou, quem eu sou. Aí as pessoas falam que você é Elias, é Jeremias, é um dos profetas, falou um monte de coisa, né? Beleza. Aí ele vira para os discípulos e fala assim, e vocês, o que vocês falam que eu sou? Foi aí que Pedro cantou o verbo vivo para Jesus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Foi nessa hora. E aí, essa passagem a gente viu que fala assim, né? Jesus vira assim, ó, bem-aventurado és Pedro, tal, que quem te revelou foi o Espírito, não foi carne, papapá. E falou assim, bem-aventurado é Simão, filho de Jonas, Simão Barjonas, né? Falou para ele, né? Etc e tal, e falou assim para ele, ó. Eu também te digo que tu é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá? Nós temos problemas de tradução na palavra de Deus. Temos traduções indevidas, que não representam a realidade do idioma que ela veio, do grego, por exemplo, do hebraico, do aramaico, etc. E essa é uma das passagens que a gente deveria estudar. O Strong's é um dicionário difundido no mundo inteiro, amplamente usado exaustivamente. E ele está no celular, está em tudo qualquer lugar hoje em dia. Então, é uma ferramenta muito útil para quem está estudando. Se você olhar, quando ele fala, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele está falando assim, ó. Eu te digo, Pedro, que tu és pedra, Pedro, pedra. E sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Vai lá na tradução do Strong, você vai ver. Pedra e rocha. Certo? Então, tu és Pedro, tu é uma pedra, e sobre a rocha, que sou eu, Cristo, vou edificar a minha igreja. Ele está falando. Procura a tradução que vocês vão ver. E ele continua falando assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra ela quem? Contra a igreja. Tá? Irmãos, vou fazer uma pergunta para vocês. A porta é uma arma de ataque ou uma arma de defesa? Pensa um pouco. Você vai para a guerra, seu inimigo vai com uma espada, vai com um rifle, vai com uma bazuca, e você vai com uma porta? Você vai dar portada no seu inimigo. Você pega uma porta e começa, pá, portada em todo mundo. Não, né, irmão? Então, a porta é uma arma de defesa. Ela está guardando um lugar. Está protegendo uma situação. Ela não está no ataque, ela está na defesa, a porta. Né? Então, a gente tem que entender isso daí bem, muito bem. Né? Porque aqui que a gente está vendo aqui então, está falando assim, ó, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele está querendo dizer assim, você, igreja, ataca a porta do inferno.
Não é o inferno que vai atacar. Portas protegem casas, fortalezas, castelos. Certo? E nós, igreja, temos que ir e derrubar essas portas. É isso que a palavra está falando. As portas do inferno, a arma de defesa, parada num canto, você tem que ir lá e derrubar as portas. E essas portas, irmãos, essa simbologia que a gente traz, que é a porta como... Na sua casa você tem uma porta. Para que serve? Proteger, isolar da sua casa, e etc. Você tem uma vida privada ali que ninguém precisa saber. É sua. Né? Então, é uma proteção de algum lugar. Tá bom? O que nós temos na nossa vida? Quando fala porta, castelos, tal, a porta do inferno... Eu vejo da seguinte forma, gente, ó. Nós temos situações na nossa vida que nós criamos fortificações, colocamos portas e protegemos, deixamos de lado. São casas, são fortalezas que nós criamos dentro de nós que não estão nas mãos de Deus. A palavra hoje, irmãos, antigamente a gente olhava no Velho Testamento, das conquistas, das lutas, das guerras. Hoje, a gente pode falar que a igreja somos nós. Você não tem que sair... A gente tem que entender que hoje nós vivemos de forma diferente. Nossa luta não é contra carne e sangue mais. Não é contra uma pessoa. É sobre o que está gerenciando, comandando a vida daquela pessoa. Mesmo na nossa vida, fortalezas que nós criamos. Então, hoje, a coisa virou num nível pessoal. Não é mais assim, aí a igreja vai prevalecer contra as portas do inferno. Cadê a porta do inferno? Onde está que eu vou lá arrebentar? Vai no espelho e olha. O que você vai achar? Nós somos a igreja, gente. É em cima de nós isso daí que está. É isso que eu quero falar para vocês. Outra coisa, quando a gente se converte, entrega a vida para Jesus, aceita Jesus como Senhor e Salvador, e nos coloca nas mãos dele, vai havendo o quê? Santificação. Pelo menos é o que deveria haver na vida nossa. Você tem poder de parar isso? Tem poder de parar isso. É só você falar assim, Pai, não quero ser tratado mais. Liderança da igreja, não quero que me toque mais. Não fale mais comigo, eu sou autossuficiente. Você pode parar. Inclusive, você pode continuar assim até a apostasia. É você que decide. Mas o cristão saudável, ele sai de um cristão tecnon, que é aquele cristão que é um filho imaturo, um recém-nascido, para um ruio, que é um filho maduro na fé. Se você, inclusive, a Bíblia toda leva a você caminhar dessa forma. Inclusive, lá, se você olhar por que existem os 5 ministérios, lá está falando o motivo. É para que você leve aquelas pessoas até a imagem de Cristo. Não se faz discípulo de si mesmo. Quem faz discípulo de si mesmo é sacerdócio de Eli, maligno. O objetivo nosso é levar as pessoas de onde ela está para o mais perto possível de Cristo. É essa a vida nossa. Então, o que acontece na nossa vida? Esse processo é um processo de santificação também, e é um processo, irmãos, que você vai colocando áreas que não estavam na mão de Deus, gradativamente, porque lembra, você se converte, você tem o seu espírito renovado 100%, mas a sua alma começa a conversão ali. E aí você vai gradativamente colocando a sua vida nas mãos do Senhor. Áreas da sua vida que não estão na mão de Deus, áreas da minha vida que não estão na mão de Deus, estão na mão de quem? O que vocês acham? Nós temos que ser, assim, entender esse processo todo, saber o que nós estamos falando, porque é uma situação assim que realmente pesa para nós. Nós temos que chegar, mas eu conto uma mentirinha aqui, uma mentirinha lá. E essa área está na mão de quem?
São fortalezas que a gente cria, são portas, são lugares obscuros. Esse processo de santificação, irmãos, um dia ele acaba. O dia que você morrer. O dia que eu morrer, acabou. Mas até lá não acaba esse processo. Não adianta, não tem quem é santo. Não tem quem é perfeito. Não tem quem vai andar na rua com um ralo aqui na cabeça iluminado assim, é o santo andando. Não tem. Todos nós vamos, passo a passo, crescendo na direção de Deus e colocando áreas gradativamente na nossa vida até a santificação ser maior. Tá? Então, vai ser sempre horas na nossa vida, sempre horas que você vai ter que chegar nas portas e ser bem delicado. Pá! Arrebenta. Porque essas portas não têm prevalência sobre você. É hora de fazer esse acerto, entendeu? E é uma situação que você tem que caminhar para isso, você tem que lutar para isso. Lógico, irmãos, eu não estou falando para você chegar hoje e falar assim, ó, tem ali não vou falar nome de nada, mas tem ali uma seita demoníaca que tem 5.000 pessoas que seguem. A porta do inferno, eu vou lá arrebentar a porta do inferno. Irmãos, você precisa ter preparo para isso. Intimidade com o Senhor, conhecimento. O Espírito Santo tem que estar presente na sua vida de forma grande. E você tem que ter um dom para isso. E você tem que ter um acompanhamento ministerial para isso daí também. Senão você não vai conseguir fazer isso daí não. Você vai arrebentar você e a sua família. Não estou falando isso, mas estou falando daquelas fortalezas que você cria dentro de você, que eu crio dentro de mim. Que eu mantenho. Deixa ali, esse pedaço ainda não coloquei na mão de Deus. E a gente vai chegar uma hora na nossa vida, irmão, que nós temos que resolver esse problema. Temos problemas na família, você tem que resolver o problema da família. Você tem que ir para cima das portas. Qual é a grande novidade? Que você vai vencer. Sabe por quê? Cristo já falou. As portas do inferno não prevalecem. Não adianta. Não vão prevalecer. Se alguém falar para você, não, peraí, não é bem assim, você fala assim, ó, eu fico com Mateus 16:18, dá licença. Eu não aceito que você vai falar para mim que não é bem assim. Lógico que nem eu falei para vocês, tudo tem um ponderamento, um limite, e na sua capacidade, e na minha capacidade, senão não vão para frente, né? Então a gente tem que tomar uns cuidados também com o seguinte, por exemplo, você tem um problema, eu tenho um problema na minha vida, tá? É um problema de mentira. Estou usando a mentira porque é uma coisa corriqueira. Tá bom? 99, é que nem pureza de semicondutor, 99,99% das pessoas. Tá? Então, por exemplo, você tem um problema de mentira. Eu elegi a mentira como exemplo. Satanás vai entrar por aquele problema que você tem. E o Satanás é um ser ético, tão ético que ele vai ficar ali paradinho só naquele problema que você tem. Não vai, irmão. Não tem qualidade, não dá bondade, não se vê bondade em Satanás. Ele entra e ramifica. E começa a pegar outras áreas da sua vida. Tá? Para que a gente resolva isso, irmãos, nós temos que atacar esses pecados, atacar essas situações que a gente leva na vida nossa, atacar essas áreas que estão em aberto, atacar essas áreas que não estão na mão de Deus, atacar essas portas que você deixou fechadinha dentro do seu coração, atacar isso e prevalecer. Davi, quando enfrentou lá o Golias, eu vou até ler para você essa passagem, não precisa abrir, tá? Se você quiser anotar, está em 1 Samuel 17:49. Eu vou dar um exemplo para vocês de como nós temos que enfrentar o pecado, através desse exemplo de Davi. Tá? Ele falou assim, ó, ele estava naquela situação que ele estava enfrentando Golias, certo? Davi, então, colocou a mão na alforge, ou seja, uma bolsinha que ele tinha, ele foi lá, meteu a mão dentro da bolsinha. Eu vou ler para vocês do jeito nosso, tá? Ele pegou dali uma pedra
com a funda tirou. A funda é tipo um negócio de couro embaixo, assim, com duas hastes, duas cordinhas, segurando nas pontas. Põe a pedra ali e roda. Roda, dá energia potencial. Solta uma dos lados da cordinha. A pedra sai. Beleza? Então tá. Davi colocou a mão na bolsa, pegou uma pedra, botou na funda, tirou, feriu o filisteu, que é o Golias, na testa. A pedra cravou na testa do Golias, entrou na testa do Golias, certo? E ele caiu com o rosto em terra, o Golias, pá. Assim, prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Pergunta, o que matou Golias? Foi uma pedrada que o Davi deu. O que matou Golias foi uma pedrada. Nós vimos aqui agora, está falando aqui. Acertou, Golias cravou na testa do Golias, Golias foi lá e pum, caiu, morreu. Está morto. Aí ele continua assim. Porém, não havia nenhuma espada na mão do Davi. Davi foi para a guerra com um estilingue. E o Golias de não sei quantos mil quilômetros de altura, que era 3 pontos, já botaram o Golias em 3,40 metros. Já vi Golias de tudo quanto é tamanho. Foi com armado para a guerra. E o Davizinho, pedrinha. Certo? Aí, Davi não tinha espada. O que ele fez? Ele correu, Davi, se jogou em cima do Golias, pegou a espada do Golias, desembainhou a espada dele, cortou a cabeça fora. Para quê? Já tinha matado. É assim que nós temos que agir contra o nosso pecado. Não é empurrar para o lado, é ir lá arrancar a cabeça. É ser incisivo, ser certeiro, ser cirúrgico, ser preciso. É ir arrancar a cabeça fora do pecado. É o único jeito, irmãos. Não pode deixar isso ficar revivendo a nossa vida. Ela criando de novo, ressuscitando. Davi quis mostrar que ali era finalizado. Ele falou assim, eu não quero saber se esse Golias vai levantar daqui ou não daqui a pouco, porque a pedrada, vou lá e cortou a cabeça, está aqui, ó, o seu líder. Voltou para eles. Então essa é uma coisa que a gente tem que pensar. A gente tem que parar, irmãos, de brincar com as fortalezas, brincar com os pecados, brincar com Satanás na nossa vida. É chegada a hora que nós temos que tomar uma decisão, uma posição. Cristo está voltando, irmãos. Eu, sinceramente, pessoalmente falando agora, tá? Pessoalmente, eu não sei que hora que Cristo vai voltar, mas pode voltar rápido. E como ele vai encontrar as noivas? Com ou sem azeite? Com a lâmpada acesa ou apagada? Nós temos que pensar disso daí. E nós temos que entender essas fortalezas demoníacas. Quando eu falo fortalezas demoníacas dentro de nós, e falo que, assim, que não está na mão de Deus, está na mão de Satanás, eu quero deixar bem claro uma coisa. Eu penso assim, ó, 1 João 5,18 fala assim, ó, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes daquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Para mim é uma influência. Não é que você está possesso, tem uma área minha aqui que eu não entreguei na mão de Deus, então que Satanás mora dentro do meu coração. Não, não é isso. Não, Satanás mora naquela casinha, também não acho. Você protege ali o pecado, Satanás externamente ele tem autoridade sobre aquilo que você deixa aberto na mão dele. Entendeu? Só para falar, porque não ficar a gente achando esse tipo de coisa e, né, de forma errada, né? Você vê o caso, por exemplo, de Jericó, que é o primeiro... Vamos dizer, a primeira coisa que Josué fez. Josué foi escolhido para suceder Moisés. Tá? Josué é o Josué. Ele foi enfrentar Jericó. O que ele fez? Ele foi atacar as portas de Jericó. Não foi Jericó que foi atacar ele. Ele foi atacar as portas. Seguiu as orientações do Senhor e foi. Então, esse o caminho. Tá? Bom... Gente, a gente tem que tomar cuidado, porque existe uma coisa chamada sofisma, que até a palavra fala do sofisma, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque a palavra até fala assim, ó,
Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Olha, o que eu vejo muito acontecer é assim, ó, tem uma reunião para vir na igreja. Aí você fala para a pessoa assim, ó, a reunião vai ser às 7, tá bom? Tá. Aí você fala para a pessoa assim, então, você vem, vou. Daí a pessoa chega às 6h30 na casa dela, faz assim, ó, na mesa, ó meu pé, ó. Viram? Não vou porque bati o pé na mesa. Ele mentiu? Não mentiu, ele bateu o pé na mesa. Sim. E daí? Então, irmãos, eu falo para vocês, esses sofismas, essas desculpas arranjadas, são coisas que a gente cria fazendo uma coisa que é a definição do sofisma: acreditar pegar uma mentira e fazer ela ser verdade no coração. O sofisma é a arte de pegar uma coisa, ou um convencimento a uma pessoa, pegar uma situação qualquer, ou mesmo para você mesmo, através de uma mentira, virar verdade. O que Adão e Eva fizeram. Satanás chegou e falou: Eva, você não quer saber, não quer ser que nem o Deus, ter conhecimento do bem e do mal? Ela pensou: eu quero. Através de uma mentira, ela criou uma verdade na cabeça dela, e ela fez o que fez, chegou para Adão: Adão, vem cá, vou te contar um negócio aqui, pega o fruto aqui, que Satanás falou que se a gente comer, nós vamos ficar igual a Deus, viu? O Adão falou: tá. Um sofisma de Satanás chegou na Eva, o sofisma da Eva chegou no Adão, e pronto. Então, isso são coisas que a gente tem que entender. Vamos dizer assim, tá? Quero que vocês entendam, assim, o sofisma é mais ou menos o contrário do que se chama filosofia, por exemplo, né? O que eu posso falar para você? Filosofia é a arte de você discutir, debater um assunto. Não confunda filósofo com uma filosofia, tá bom? Filósofo com filosofia, tá? É a arte de você debater uma situação e chegar numa conclusão. Então, senta 3, 4 pessoas aqui da igreja que têm a mesma visão e vão filosofar sobre um ponto? Vão. Qual o ponto? Devemos batizar daqui para frente no rio? E começa. Até chegar numa conclusão. Filosoficamente, chegamos numa conclusão, tal, ótimo, maravilhoso. Só que todo ato filosófico, se não for calcado na palavra de Deus, se não for alinhado com a vontade do Senhor, é sofístico. Chega lá o Platão, eu li um livro uma vez de Platão, que não era cristão, era conhecimento da alma, ele provava a existência da alma. Gente, ele provou a existência da alma, eu gostei do livro, só que ele é um sofisma, do jeito que ele falou. Então, o sofisma para mim é uma coisa muito difícil, muito importante, nós temos que abrir os olhos, porque é uma coisa que a gente convence a gente de um problema, mas espera aí, olha, eu não costumo mais participar das coisas, evangelização eu não vou mais. Sabe por quê? Olha, eu sofri muito na minha vida, sabe? Eu sempre ajudei as pessoas e nunca fui reconhecido. Eu ajudava as pessoas, quando elas melhoravam, elas falavam mal de mim. Eu fui muito machucado, eu sou muito sofrido. Eu estou triste demais com a situação, eu preciso me curar primeiro. Eu estou há 20 anos sem fazer nada com esse discurso. Mas se eu, de fora, com o coração humano, escuto, eu vou morrer de pena, de dó da pessoa. Mas se eu tiver com o Espírito de Deus, não. Porque a palavra fala assim: vai e leva a palavra. Mas eu estou triste. Quem falou para você que você só pode levar a palavra de Deus se você estiver feliz? Não, mas as pessoas, elas falam mal de mim. E quem falou para você que quando uma pessoa fala mal de você, você não pode levar a palavra? A pessoa tem uma vida na igreja de ostracismo, porque conta mentira para si mesmo. Isso daí é o nosso sofisma. A pessoa está 20, 30 anos na igreja, não faz nada, porque foi machucada por Zé Ruela um tempo atrás.
e criou uma fortaleza dentro dela que está na hora de chegar e arrebentar essa fortaleza, irmãos. Isso é exemplo que eu estou te dando. Isso é o nosso sofisma. Você fica preso numa situação que você criou, você encheu de porta. Tem pessoas que o pecado é tão evidente que ela cria muros na frente dela, assim, você não chega na pessoa. Você vai chegar na pessoa, você dá de cara no muro. É isso que a gente faz, quando a coisa é tão ridícula às vezes na vida da gente, que a gente cria muros na frente nossa, que para afastar todo mundo de perto. Então, isso é uma coisa importante que a gente tem que entender, né? Uma das grandes coisas que eu acho assim que é difícil também é que a gente sempre nessa falta de conhecimento da palavra de Deus, falta de entendimento de quem é Deus, falta de intimidade com o Senhor, nós criamos um Deus customizável. Ou seja, é a palavra da moda hoje, né? Mas que é o certo. Nós criamos um Deus ajustável às nossas necessidades. Não, mas o meu Senhor, Ele vai entender a minha situação. Deus não precisa de mim, nem de você, nem da sua explicação, nem da minha, para que Ele seja diferente, irmãos. Deus é Deus. Olha, até anotei uma frase aqui, ó. Nosso Deus, Ele não tem que ser criado. Nosso Deus tem que ser conhecido. Qual que é o nosso objetivo? Conhecer o Senhor. Saber quem Ele é. Conhecer a sua palavra. Entender o que Ele é. Aí é fácil andar. Daí quando pintar passarinho, pousar na sua cabeça, antes de você deixar ele criar ninho, você vai tocar ele fora. Porque é isso que é o princípio. Passarinho pousa, acho que eu não vou mais porque sou muito maltratado. Você deixa ele lá. Eu sou muito maltratado, coitado de mim. Começa a se lamber as feridas, próprias feridas, né? Passarinho faz um ninho na cabeça, está lá. Né? Terrível isso. Bom, mas como assim, eu falo assim, nessa questão de lutar, irmão, que nós temos, que eu estou falando de derrubar as portas do inferno, nós temos que entender que nós somos, tá? Nós estamos lutando contra espíritos, certo? Com anjos, certo? Lembra da passagem do rei Ezequias, que a Assíria quis dominar, depois de 200 anos que começou o reinado, teve o reinado em Roboão, teve a divisão, né? Teve o reinado do norte, que era Israel, tá? Que é a capital principal, que teve várias, mas foi a principal, vamos dizer, Samaria, e teve o outro lado do sul, que era Jerusalém, que era Judá, e Benjamim, que era Judá. São dois lugares. O do norte foi terrível, gente, não teve um rei sequer, começando com Jeroboão até o final, que serviu o Senhor. O do sul teve alguns que colocaram a coisa em ordem. Tá? Chegou lá na frente, com 200 anos de idade, os dois reinos, a Síria, através do rei lá, Senaqueribe, tomou o reino do norte, dispersou tudo. Tá? Ao mesmo tempo, ele foi lá tentar tomar o sul. O Ezequias entrou lá na bênção, na graça do Senhor, tá? O que Deus fez? Mandou um anjo matou 185 mil soldados da Síria. É isso que nós estamos enfrentando. Você tem condições de enfrentar um anjo sequer? Então, o que eu estou falando para vocês é o seguinte, isso mostra que é bom para você entender e eu entender o que nós somos em Cristo. Não somos nós que vamos lutar. Nós não temos como vencer. Mas em Cristo, somos mais que vencedores. Deuteronômio 3:22. Não o temais, porque o Senhor de vosso Deus é que peleja por vós. Entenda que nós somos. Salmo 144:1. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele quem confio e quem me submete o meu povo. Isso é um exemplo. Aí eu quero ler para vocês agora, para terminar nossa ministração,
sobre como é que Josué foi preparado pelo Senhor para enfrentar as batalhas. Tá? Lembre-se, irmãos, que tudo na palavra de Deus, na nossa vida, tem um se, uma condicional. Até a coisa mais maravilhosa que existe, e mais gratuita que existe, e mais abençoada, que é o dom da fé na salvação, a graça de Deus na salvação, você tem que aceitar Jesus. Senão você não vai para o céu. Você vai ter que se arrepender do seu passado, passar pelos batismos de João Batista, de arrependimento, entrar nas águas e tudo mais. Até isso tem um condicional, que é super simples, mas tem que fazer. Senão você não está salvo. Tá? Josué 1, tá? Mais uma vez eu vou ler para vocês de um jeito mais simples. Aconteceu que depois que Moisés morreu, ele era um servo do Senhor, que Deus falou para Josué, que era filho de Num, e foi servo de Moisés também. A gente sabe disso, né? Falou assim: Moisés, o meu servo, já morreu, né? Agora você se prepara e passa o Jordão, passa o Rio Jordão, tá? Você e o povo, e vocês vão na terra que eu dei para vocês agora, vocês vão assumir. E falou assim para ele: todo lugar que você pisar, Josué, eu te dei, como prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano, até o grande rio Eufrates, a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, vai ser seu limite. E deu a terra para nós. Traz para você, querido. Traz para a sua vida. Traz para as coisas que Deus tem para você. Você é pedra preciosa na mão do Senhor. Você é cordeiro em Cristo, das bênçãos de Abraão. Prosperidade, terra, filhos. Você é bênção, traz para a sua vida. Continuando, ele fala assim ainda para Josué: ninguém vai poder contigo, Josué. Em todos os dias da sua vida, ninguém pode com você. Falou para Josué. Irmão, ninguém pode com você. Você está achando que sou eu que falei? Não sou eu que falei não, querido. É o Senhor que está falando. Ele falou assim: como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Eu não vou te deixar e não vou te abandonar e desamparar. Aí, ele fala para Josué: beleza? Beleza, agora você vai fazer o que eu vou pedir para você. Josué falou para Deus: pode falar. Deus falou para ele: você tem que ser forte, tem que ser corajoso, porque você fará esse povo herdar a sua terra, sob o juramento que prometia a seus pais. Ele falou assim: tão somente, ou seja, olha, simplesmente, tá? Ele está falando assim, você tem que ser forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado, para você fazer tudo segundo a lei que Moisés ordenou. Deus está falando para você, querido, ser forte e corajoso, tenha muito cuidado, porque você tem que fazer tudo aquilo que Deus quer que você faça na sua vida, para que tudo aquilo que Ele disse se cumpra. Continuando. Dela não te desvies, está falando da palavra, não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Para mim, ele está falando assim, está a palavra aqui, você não pode nem desligar da palavra, esfriar, chegar num ponto onde você vai esquecer e não seguir, nem também ser tão fiel à palavra que você se separa do espírito da palavra. O que o fariseu é? Doutor da lei pura, sem o espírito da lei. Você pode seguir a palavra de Deus, mas não seguir o Deus da palavra. Eu posso fazer isso. O fariseu fez isso. Doutores, conhecedores, profundos sabedores, fixaram tanto na palavra, que aplicou a palavra com todo mundo que passava por perto, destruindo a vida de todos,
afastado do próprio Deus. Olha como Jesus ficava com os fariseus. Sepulcro caiado. Nossa, olha, era, né? Bom, continuando então. Nem para a esquerda, nem para a direita. Então, irmãos, anda no Espírito da graça de Deus, na palavra, tá? Para que seja bem sucedido onde quer que andes. Não para de falar da palavra de Deus. Antes, pensa na palavra dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer segundo quanto nele está escrito. Então foi aquilo que eu te falei. Nós não podemos criar situações onde eu falo assim, eu acho que Deus é assim. Eu tenho que criar situações que assim, ó, eu fui atrás para saber quem é Deus e Ele é assim. O princípio da desorganização é a falta de conhecimento. O meu povo, Oséias, meu povo sofre por falta de conhecimento. Né? Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu não te mandei? Você tem que ser forte, corajoso, não vai ficar com medo, não vai se espantar, porque o Senhor teu Deus é contigo aonde você andar. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Senhor. Meu Senhor não vai me desamparar. Meu Senhor não vai me deixar sozinho. Meu Senhor vai estar comigo. E eu vou lutar para saber para conhecer quem é esse Deus. E o que Ele tem para mim. E o que Ele quer de mim. E eu vou começar a enfrentar, no jargão popular, os meus demônios. As minhas fortalezas. As minhas áreas de exclusão, onde eu justifico os meus pecados, justifico tanto o meu pecado que eu acredito até que Deus entende. Não é assim, irmãos. Deus está contigo para te levar para o melhor da terra, para te dar o melhor. Ele quer de você o melhor, Ele quer para você, Ele é seu Pai. E Ele mesmo fala na palavra, você faz o melhor para o seu filho, você não tem ideia do que eu posso fazer por você. Os pensamentos de Deus são muito mais elevados que o nosso. Esse é o Senhor. Esse é quem te acompanha. Esse é quem está com você o dia a dia. Esse que está com você quando você acorda, quando você vai dormir, quando você vai para o trabalho. É esse Deus. Ser forte e corajoso. Para às vezes você ser chato de seguir a palavra de Deus, certo? Incomodar até as pessoas que estão à sua volta, mas ser forte e corajoso, que Ele vai te abençoar. Deus te abençoe, irmãos.